Olá, você que acompanha o Anápolis Agora. Devido às reclamações da população de Anápolis sobre o atendimento da UPA da Vila Esperança, a nossa reportagem falou com o diretor da unidade. Bom dia, é uma satisfação poder contribuir com as informações que a população pede. A gente está aqui à disposição para isso. Inicialmente, as unidades de pronto atendimento, elas têm um compromisso de atender os pacientes classificados na classificação do protocolo de Manchester, os pacientes que são pacientes amarelo, pacientes laranja e vermelho. Na atual conjuntura, nós temos hoje um atendimento de 65% dos pacientes que vêm para a unidade na classificação verde e azul. Em tese, são pacientes com menor gravidade que poderiam e deveriam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. E em razão dessa quantidade de pacientes, que tem essa superlotação e esse esgotamento aqui dos serviços. A quantidade de pacientes classificados nessas cores acaba que aumentando demais a demanda, a oferta de serviços, é claro que vai ter esse revés, né? Mas são esses pacientes que acabam acumulando dentro da UPA, que poderiam ser atendidos nas unidades básicas de saúde na atenção primária. Mais recentemente, o município contratou uma outra empresa, uma outra OS, para dar vazão para esses atendimentos verde e azuis, ou seja, a atenção básica hoje, a prefeitura está providenciando médico em todas as UBS. Isso acontecendo vai diminuir, vai arrefecer toda essa situação e a gente pode prestar uma assistência com uma melhor qualidade e uma melhor segurança. O atendimento da UPA basicamente são os pacientes amarelo, laranja e vermelho, mas pacientes com problemas clínicos. Quando chega um paciente que demanda algum tipo de cirurgia, é avaliado por um cirurgião nosso e encaminhado para o complexo regulador para as unidades que possuem esse serviço de cirurgia. Internações. É outra história. As UPAs normalmente e legalmente não podem internar paciente. Nós fazemos observação de 24 horas. Em razão de não ter saída desses pacientes, eles acabam que ficam internados conosco. Assim que o paciente chega, que ele precisa ter observação de 24 horas, a gente já faz inserção dele no complexo regulador para que esse paciente saia para as unidades que têm competência para esse atendimento. A gente tem tido algumas reclamações de pessoas que estão nos procurando, dizendo que tem pacientes que têm mais de 70 dias internado e não conseguiu ainda fazer a transferência para outro hospital. Sim, tem pacientes que ficam, não sei se esse tempo, mas pacientes que ficam bastante tempo conosco, pacientes de longa permanência. O que ocorre? O paciente chegou, como eu te disse, a gente faz inserção dele no complexo regulador. Do complexo regulador nós não temos nenhum acesso. O complexo regulador é do município e ele é que tem que se encarregar de tirar esse paciente da UPA. A UPA não faz a transferência, ela coloca a disponibilidade do paciente para ser transferido e ser colocado com todos os exames que a UPA tem, mas ele é inserido imediatamente. Isso então depende da regulação do município. Perfeitamente, a regulação do município é que trata dessa retirada, é uma retaguarda, para uma retaguarda. Nós não temos acesso à regulação, é um órgão independente do município. São muitos casos complexos que vêm até esse local e é transferido e fica aí esperando aí o momento, a hora de ser transferido pela regulação. Olha, são bastante casos que não deveriam vir para cá ou deveriam vir para cá, estabilizar e ser encaminhado. A gente sabe que o município hoje todas as unidades de saúde estão lotadas, né? Até mesmo em razão de algumas endemias que estão existindo aí, umas epidemias de dengue, de Covid. A gente imagina que é o seguinte, em razão dessa demanda ser muito maior do que a oferta dos serviços, há esse colapso, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente tem pacientes aqui que precisam ser retirados imediatamente, a gente conta com resgate do SAMU, mas é o complexo regulador que demanda isso. Questões de logísticas, de atendimentos, pessoal reclamando aí através também, faltando cadeira de rodas, faltando alguns insumos, alguma coisa, isso procede, diretor? Em relação à cadeira de rodas, o que ocorre? As cadeiras de rodas que a gente adquire
no mercado, elas têm uma durabilidade. E ela é uma cadeira que fica, por exemplo, à disposição de um carro até no consultório, do consultório até na maca. Em razão dessa quantidade de pacientes, alguns pacientes ficam mais período na cadeira de roda do que o necessário. Paciente com pouco sobrepeso, as cadeiras não aguentam. Nós temos um serviço de manutenção que fazem sempre a manutenção desses equipamentos, né? Por iniciativa nossa, agora já para consertar esse problema, nós estamos fabricando cadeiras de rodas que suportarão até 250 quilos. Isso vai medir todo o problema que a gente tem. Inicialmente nós vamos contar com 8 cadeiras de rodas e a experiência sendo exitosa, nós vamos continuar com esse tipo de trabalho. Tempo de espera de atendimento, as pessoas, a população reclama muito. Então, exatamente por causa do paciente azul e verde. Esse paciente, como ele não tem nenhuma urgência de atendimento, ele demora mais mesmo. Às vezes ele demora, a gente consegue migrar alguns médicos para aumentar a quantidade de médicos na porta, mas mesmo assim, a demanda é muito superior à quantidade e à capacidade instalada da UPA. Os pacientes amarelo, laranja e vermelho, a gente quase que não tem esse problema, eles são atendidos quase que de imediato. No entanto, o verde e o azul, que é 65% de todos os pacientes que vêm para a UPA, esses demandam um certo tempo mesmo. Nós chegamos a atender 650 pacientes em um dia. É uma demanda muito grande, muito grande. Eu tenho condições de atender de maneira tranquila 400 pacientes por dia. Quando ele passa para 600 pacientes, há um aumento muito grande e a gente não consegue. Primeiro, porque eu não tenho capacidade instalada para essa quantidade de paciente. Segundo, tecnicamente é impossível você receber. Quando você recebe uma demanda que fica reprimida, se chega a 35, 40, 50 pacientes em uma hora, não tem jeito de absorver essa demanda. É infinitamente impossível. E são pacientes que vêm por meios próprios e normalmente é o paciente verde e o paciente azul. É esse paciente que represa dentro da UPA e causa essa demora. Existe dentro da classificação os pacientes que são pacientes para a UPA e os pacientes que são pacientes destinados à atenção primária, né? Se esse sistema de atenção primária funcionar, não vai colapsar como está. Por quê? Porque ele vai ser atendido lá, vai fazer todos os exames que ele precisa lá e ele não precisa vir, por exemplo, para a UPA e ficar aguardando. Então, esse seria a orientação. Paciente que vai trocar sonda, paciente que tem, às vezes, dores que já tem 1 semana, 2 semanas, procure a UBS. A UBS vai ter médico, segundo o município, a partir do dia 15 passado, já tem médico em todas as UBS, ele vai ser melhor atendido. Por quê? Porque é um paciente que vai estar perto da casa dele, tem UBS espalhadas, me parece que são acima de 30 UBS que tem na cidade, vai estar próximo da casa dele, ele vai ter o atendimento, não precisa dele se dirigir até a UPA. E a gente, em contrapartida, consegue fazer um melhor atendimento com mais segurança e mais qualidade para aqueles que realmente são pacientes da UPA. Eu queria agradecer a oportunidade de informar a população quais os serviços que nós prestamos aqui e dizer à população que a gente tem um cuidado muito grande, a gente quer cada vez mais proporcionar um atendimento humanizado, de qualidade, com segurança para a população. E todos aqueles que vêm aqui, a gente não deixa de atender. A assistência a gente faz, talvez não no tempo que o paciente precisa, mas no tempo que a gente consegue em razão da demanda, né? E estamos à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. João Costa para Anápolis Agora. Anápolis Agora. Jornalismo com responsabilidade. Notícias e informações.